Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje, que é meu aniversário. Bom, para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal, todas as noites tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite, mas quando não dá para fazer ao vivo, eu deixo um tipo ao vivo às 10 da noite, tá? Todos os dias às 11 da manhã tem relato também, tem tipo ao vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos no sábado e coletânea temática de relatos no domingo. 12:30, todos os dias tem vídeo do Matheus com o Almanaque Assombrado, e de segunda a sexta o Almanaque e notícias de sábado e domingo, ok? E temos uma loja virtual, a Loja Assombrada, dá uma olhadinha lá, tem várias camisetas, brilham no escuro, canecas, luminárias e muito mais, vale a pena fazer uma visita. E também não se esqueçam de deixar o seu like no vídeo, tá? Clica aqui embaixo no joinha, ó, e ajuda aí com o seu like. Bom, vamos então ao relato de agora, que é O Amigo Oculto. É uma moça que nos conta, tá? Olá, Ana, meu nome é Fulana, tenho 17 anos e moro na Bahia. Desejo contar um relato a vocês. Ele é grande, mas creio que vale a pena lê-lo até o fim. E isso aconteceu entre os anos de 2010 e 2015. O início. Quando eu era criança, sempre fui solitária. Meus pais trabalhavam bastante e meu irmão menor passava o dia inteiro na escola. Grande parte do tempo em que eu não estava na escola ou passeando, eu ficava sozinha em casa. Minha família em peso é evangélica e a minha mãe conta a história de que quando estava grávida de mim, recebera na igreja uma profecia a meu respeito, a qual dizia que através de mim grandes coisas seriam feitas e que ela deveria cuidar muito bem da minha pessoa para que esses feitos pudessem se realizar no futuro. Lembro-me que sempre fui uma criança muito atormentada. Eu tinha medo de tudo, não conseguia dormir sozinha, sofria de paralisia do sono e até tinha visões. Recordo uma vez em que vi um menino dentro do espelho durante a noite. Outra vez, na qual vi homens enormes vestidos de preto puxando os meus pés para fora da cama. Houve um dia em que acordei com a visão de um bode parado em frente ao quarto dos meus pais. Desde cedo, eu sempre vivi conflitos espirituais. Tentava lidar com isso da melhor maneira que a mente de uma criança conseguiria. Pessoas iam à minha casa fazer orações e diziam ter visões de espíritos na porta e dentro da casa. Para mim era aterrorizante, mas o relato que quero contar a vocês começa aqui, com um sonho. Os acontecimentos agora. Bom, quando eu tinha 10 anos, sonhei com um garoto loiro. Ele tinha aparentemente o mesmo tamanho que eu na época e vestia roupas brancas. Lembro-me que no sonho havia uma escuridão muito grande envolvendo todo o ambiente e ao lado direito do menino havia uma criatura completamente branca e no lado oposto uma completamente preta. Eu também estava no sonho. O garoto me deu a mão e tentamos fugir juntos de toda a escuridão. Ainda posso me arrepiar ao lembrar do seu olhar. Após acordar na manhã seguinte, não estava mais sozinha. Eu sentia uma presença em meu quarto, como se mais alguém estivesse ali. Passaram-se os dias e em uma tarde, na qual estava na casa dos meus avós, vi um menino loiro igualzinho ao do sonho. Eu vi ele aparecer sentado em uma das poltronas da sala de estar. Era estranho o fato de eu não sentir medo dele, nem um pouco que fosse. O garoto começou a conversar comigo e me disse seu nome. Um nome que eu não vou dizer por questões pessoais. E a partir daí nos tornamos amigos. Sempre que eu ficava sozinha em minha casa, ele vinha ficar comigo ou às vezes eu o chamava. Eu lembro que em uma de nossas conversas ele disse ser de outra dimensão e eu acreditei. Para mim, tudo aquilo não passava de uma grande brincadeira e era fruto da minha fértil imaginação. Até os 13 anos, ele foi uma companhia bastante agradável e aplacava os meus momentos de solidão. Aquela criatura me dava o carinho e a atenção que os meus pais não davam.
mas havia um preço alto demais a ser pago. A partir dos meus 14 anos, aquele ser começou a me fazer certo mal. Com a presença dele, eu me sentia fraca, como se algo tivesse sugando a minha vitalidade. E através de sua influência sobre mim, como se estivesse sugando minha vitalidade, através de sua influência sobre mim. Não, continuando aqui, que tem um espaço aqui. E através de sua influência sobre mim, ele conseguiu me afastar da minha antiga religião e das pessoas. Meus pais passaram a querer ter contato comigo e eu evitava ao máximo, pois passei a ter pensamentos ruins sobre eles, os pais. Aquele ser tinha ciúmes das pessoas e não gostava que eu mantivesse contato com outros ou que fizesse amigos. Era como se ele me quisesse apenas para ele. Que me quisesse apenas para si. Aquilo estava me fazendo mal, mas eu não conseguia me libertar. Um dia, me abri para uma colega de escola e lembro que ela falou sobre como amigos imaginários podem ser perigosos e até mesmo levar as pessoas a cometer atrocidades. Não levei aquilo em consideração. Eu escrevo desde os 11 anos. Quando eu tinha 14 anos, aquela criatura me deu uma história para escrever. O ser disse que era de suma importância que eu escrevesse aquele livro e que caso o fizesse, esse garotinho, esse amigo oculto aí, loirinho, e que caso eu o fizesse, seria um sucesso imediato e me tornaria uma escritora famosa e próspera. E disse mais. Disse que aquele seria o primeiro de muitos livros, os quais ele me daria. Aquele ser me contava que tal história era nada mais nada menos que a própria história de sua vida e que ele precisava de alguém para revelá-la ao mundo. E eu aceitei. E novamente tive sonhos de como deveriam ser os personagens e o enredo daquela nefasta história desenrolava-se em minha mente. Lembro de ter feito esboços e conforme o tempo ia passando, o ser ocultava o real significado daquilo. A história continha vários elementos simbólicos e ocultos. Por conta dos estudos e de novas amizades que realmente prenderam a minha atenção, eu consegui me desvincular daquele ser, pelo menos eu pensava que sim. E levar uma vida normal. Quando entrei no ensino médio, aos 14 anos, de cristã, eu já era ateia e tinha pensamentos odiosos em relação a Deus. Nesse período, simplesmente me esqueci daquele ser e me dediquei àquela nova fase da minha vida. Até que no mês de outubro de 2015, conheci uma garota na minha escola. Ela era médium, iniciada na magia e ocultismo. Tivemos afinidade e nos tornamos amigas. Passei a estar com ela bem mais do que com outras amigas e aos poucos ela foi me ensinando uma pequena quantidade dos mistérios do oculto, me deixando completamente fascinada, mesmo não acreditando ainda. E então, quando me senti segura o suficiente, contei para ela a minha experiência com esse ser, só por brincadeira. Como eu havia me tornado cética, eu não cria que aquela criatura fosse mais do que um mero fruto da minha imaginação. Porém, ela contou que amigos imaginários geralmente são espíritos perdidos ou até mesmo demônios. Aquilo foi um choque para mim e de repente foi como se tudo passasse a fazer sentido. E então ela disse que eu deveria contatar aquele ser novamente e chamá-lo quando estivéssemos na escola, para finalmente resolver questões pendentes. Ao chegar em casa, fiz exatamente como ela pediu e pude sentir a presença da criatura novamente. No intervalo de tempo, em 2015, havia me mudado e aquela foi a primeira vez que o senti ali. Tentei ser amigável, mas o ressentimento e até mesmo a maldade estavam impregnados na presença daquele ser, o que me deixou assustada. E assim, no dia seguinte, vivi naquela escola uma forte experiência espiritual que me marca até hoje. Meu colégio é um ambiente carregado de energias ruins.
pois reza a lenda que no passado o terreno que hoje abriga o colégio já foi um centro de candomblé e um cemitério de escravos, e que até mesmo uma aluna já morreu ao cair numa antiga quadra que há na escola. Tem boatos de escola, acho que toda escola tem ali sua história macabra. Sendo que alguns espíritos foram avistados por alunos. Aí eu já não duvido, né? Pode ser, tem em qualquer lugar, enfim. Então, nesse dia, essa amiga e uma colega estávamos numa área próximo às árvores do colégio e comecei a contar sobre a experiência da noite seguinte. Ela disse que eu deveria chamá-lo naquele momento. E ele veio. E naquele instante eu tive certeza que aquilo era real. Minha amiga o viu na mesma forma que eu o vi. Porém, ele não gostou de tê-lo chamado num ambiente público e então ele se foi. Mas a garota não se conformou, quis contatá-lo novamente e decidiu que deveríamos ir à biblioteca. Naquele momento, era como se ninguém nos visse transitando pela escola e não nos ouvissem também. Ao chegar à biblioteca, olhamos na porta e havia alunos lá. Senti em meu coração que eu deveria dizer baixinho apenas para minha amiga e para nossa outra colega: se realmente for para fazermos isso, todas essas pessoas irão sair daqui agora. E assustadoramente, todas as pessoas que estavam na biblioteca saíram, deixando apenas nós ali dentro. Nos sentamos ao redor da mesa e eu o chamei novamente. E o ser apareceu diante de nós, sentado sobre a mesa. Ele evitava falar diretamente com a minha colega, falando apenas comigo. Parecia muito desapontado. Minha amiga via-o, enquanto nossa outra colega, que era leiga nesses assuntos, estava causando irritação. E saiu, deixando apenas eu, minha amiga e o ser diante de nós. Enquanto falávamos, consegui juntar todas as peças. O que ele queria que eu escrevesse não era uma simples história. Aquilo carregava uma mensagem de introdução à nova era. O objetivo daquele livro era, assim como outros, alienar a mente dos jovens e levá-los a desejar manter aliança com demônios, acreditando até mesmo que eles seriam uma espécie de salvadores. E aquele era um projeto muito grande, existindo muitos antes de eu nascer. Escrevo isso com medo agora. Por isso aquele livro seria tão famoso. Por isso me tornaria uma grande escritora. E como ele mesmo disse, aquele seria o primeiro de muitos. Prometeu-me muitas glórias e riquezas, realizar meus maiores sonhos se eu fizesse tudo o que ele desejava. Minha amiga percebeu que ele estava falando diretamente comigo e disse para eu não dar ouvidos. E então tivemos uma visão. Vimos um martelo flutuando, como se estivesse prestes a decretar algo. Mas, mais uma vez, aquela criatura perguntou a mim qual seria a minha decisão. Se diria sim ou não definitivo à sua proposta. Aquilo era como um thriller de terror e ação. De um lado, a menina tentava me convencer a não aceitar. E ele tentava me convencer a entregar-me. Porém, no momento de lucidez, eu disse não. A criatura mostrou sua verdadeira face daí. Realmente, tratava-se de um demônio. Comecei a sentir dores e falta de ar. Ele estava me atacando e tentando tirar minha vida. Minha amiga me retirou da biblioteca e fomos a uma área escondida na escola. Ela segurou minha mão e tentou proteger-me e me passou sua energia. Eu estava quase sucumbindo, sentindo uma falta de ar muito grande. Havia um jeito de me libertar de tudo aquilo. Dizia ela que, aceitando a Jesus novamente, eu estaria livre e aquela criatura não teria mais poder sobre mim. Eu não queria aceitar. E então aquele ser me machucou mais. E eu já estava com a visão embaçada quando fui levada a outro lugar em nosso colégio.
E novamente ela fez o apelo para que eu aceitasse Jesus. A essa hora, a criatura já gritava fortemente e aquilo causava uma grande aflição e desespero em mim. E assim eu me rendi. Aceitei Jesus em minha vida. No momento que decidi isso, a criatura não conseguiu mais me machucar. E finalmente senti um alívio no coração que há anos eu não sentia. Minha amiga disse que seria difícil, mas conforme eu fosse me firmando, aquela criatura iria cada vez mais para longe. Ela me pôs um bloqueio espiritual contra aquele ser, e assim foi. Ele ainda tentou me convencer a escrever aquela maldita história, mas me neguei e sempre me negarei. O demônio disse que se eu não escrevesse, outra pessoa escreveria e logo apareceria na mídia. E isso me aflige um pouco, pois sei que realmente há algo mal regendo esse mundo e eu vivi isso. E esse mal enganará muitos. Nem sei se estou segura falando sobre esse assunto, mas gostaria de deixar um recado aos pais. Deem atenção a seus filhos. Deem atenção ao que eles leem ou assistem. Estejam presentes na vida deles. E sejam seus amigos. Essa criatura só se aproximou de mim, pois essa brecha de solidão e descaso estava em minha vida. E só eu sei o quanto eu sofri com isso. Hoje estou melhor, me descobrindo espiritualmente e me sinto bem. Até então, apenas eu e minha amiga sabemos disso. Agora vocês também sabem. E posso afirmar que cada parte desse relato é verdadeira e vivi esses 7 anos de pesadelo. Ana e Matheus, muito obrigada pela atenção de vocês. Adoro o canal e o acompanho há mais ou menos 2 anos. Desejo uma boa noite, muitos beijos. Vocês são queridos. Obrigada, um beijo pra você. Então isso começou como um amiguinho imaginário, foi crescendo, foi não sei o que, de repente ele tava pedindo pra você escrever um livro. Nova era brings the ashes back to life, né? Bring the to find. Eu tô lembrando da música do Angra. New days shine, fallen angels will arise. Nova era brings the ashes back to life. All over now. Bom, vamos parar de cantar, mas é que eu lembrei da Nova Era. Então, mas que livro é esse? Agora você me manda um e-mail e me fala que livro é esse. Ele deve ter dado maiores detalhes, não? Então você me fala que livro é esse. É o livro lá que o Matheus falou. Lembra de um livro que fizeram lá com sigilos para invocar demônio para criança? Tipo, você está com dificuldade na sua escola? Invoque este demônio. Aqui está o sigilo, o demônio tal. Aí, tipo, tem o desenho do demônio lá e com realmente o símbolo e instruções. Eu falei, gente, que ideia é essa? A pessoa tá louca, né? Acho que nem o coisa aqui, sabe? Ai, meu Deus. Enfim, vai saber. Então começou como um amiguinho imaginário, mas na verdade ele era uma coisa mais pesada, né? Bom, pessoal, se você já teve um amigo oculto que não era tão amigo assim, manda o relato pra gente, tá? Eu espero que tenham gostado. Um beijão pra vocês e a gente se vê logo mais. Agora com 35 anos. Beijos e fui!